Olá, meu nome é Daniela Meneghelli e eu sou gestora de marketing. Estou aqui gravando mais um episódio do nosso Podvest, é o podcast do Madam. Hoje a gente vai falar sobre as provas de redação. Como é que foram as provas de redação desse ano? Os temas foram os esperados ou a gente teve surpresas? Para falar sobre isso, Isabela Comanete, coordenadora de redação do Madam. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Dani. Pela Você terceira vez já aqui? Você que não tinha vindo aqui esse ano ainda, é a terceira vez Né? agora. Pois é. Já pode até pedir música, Posso, né? posso. 3 vezes pede música no Fantástico. Tô no direito. Depois a gente vai colocar então a música que você escolher nos stories, hein? Perfeito. Combinado. Combinado. Isa, dessa última vez que você veio, você falou sobre a redação, né? Uhum. Você falou sobre as competências, você falou sobre a estrutura de texto, repertório, enfim. Foi um conteúdo muito, muito bacana. Mas agora está na hora da gente comentar sobre as provas. Uhum. Qual a sua avaliação das provas Enem e os outros vestibulares? A gente tem uma sequência aí de provas, né? Tanto Enem, a FUVEST ainda vai acontecer, a gente deve falar um pouquinho mais dela depois. Mas o EJA, o Unicamp, que seguiram aí os padrões que a gente já tinha falado em sala de aula, né? Já tinha, assim, alertado os alunos. Uma continuidade de como esses vestibulares têm funcionado, né? Então, se a gente for pensar no Enem, por exemplo, a continuidade de um trabalho ali com recorte temático que vai versar sobre desafios a respeito de alguma problemática social. E agora, pelo menos uma tendência aí dos últimos exames foi um foco maior no eixo temático de minorias, de intolerâncias, né? Então, seguiu aí o que a gente esperava mesmo, né? Quando a gente está pensando ali na Unicamp, novamente, 2 gêneros textuais que podem ser escolhidos pelo aluno, né? A feitura de um ou de outro é escolhida pelo aluno, com uma prova com foco total em leitura e interpretação das informações e que o aluno tem que trazer essas informações do texto de apoio no próprio texto, né? Na construção desse gênero textual. E a UERJ, que traz sempre uma obra literária, e o recorte temático costuma ser sempre uma pergunta, seja a respeito do livro, seja a respeito de alguma coisa que a gente pode extrair daquela história, né? Então, essas provas elas mantiveram um padrão e ao longo das aulas no ano, sejam as aulas extras para vestibulares externos, né, para as estaduais, seja para o Enem, a gente pautou aí muita coisa relativa a essas tendências, né, claro, não estabelecer para o aluno uma certeza, né? A prova sempre é assim, mas de Uhum. alertar mesmo de que a gente pode se basear, a princípio, em recortes anteriores, em provas anteriores, para entender mais ou menos como as seguintes vão funcionar. Então, as desse ano funcionaram como a gente já estava esperando mesmo. Então foi tudo dentro da normalidade. Dentro da assim. normalidade, isso. E claro que alguns vestibulares, por exemplo, como a Unicamp, são sempre muito perspicazes para trazerem aí atualidades, né? Então, eles trazem coisas que estão acontecendo no momento, né? Então, para esses alunos que estão bem informados, a mesma coisa dos anos anteriores, conseguiram aí tirar de letra os gêneros textuais. Que bom, tomara que os nossos sejam Com todos, certeza, todos bem com informados. certeza. Então. E agora, no final de novembro, o INEP, saiu uma notícia do INEP, né, que ele pediu os corretores ali prestar atenção e diminuir ponto de quem apresentasse repertório pronto, né? Aqueles Uhum, modelinhos, né? Que a gente inclusive comentou no podcast de redação, né? Que não é uhum. sobre pegar um pedaço de um texto e colocar, né? Uma coxa de retalhos, né? Isso. Não. E aí, isso tá na cartilha, mas o INEP falou, olha, corretor, presta atenção, né? Sobre isso. Uhum. Como que você viu essa notícia e o que você achou disso? Na verdade, o INEP não fez esse comunicado, né? O que aconteceu é que quem está ali dentro do processo de correção acabou por falar um pouco sobre isso, né? E aí a notícia que saiu falou, né? Trouxe ali alguns elementos para a gente entender o seguinte: há uma tendência, e a gente sabe, a gente conversou isso em outro podcast, né? Dos alunos terem essa vontade de ter o texto resolvido já. Então, se eu tenho um modelo,
é como se todos os meus problemas estivessem resolvidos, e a partir daí eu não preciso mais pensar, né, em escrever. E quando a gente está trabalhando redação aqui no Madan, a gente vai muito na contramão disso, porque o nosso intuito, enquanto escola de alta performance, é fazer com que o aluno escreva de forma autônoma, não só para o vestibular, para além dele, né? E o INEP, então, começou a perceber. Eu acredito que já percebia antes, né? Mas agora eu acho que ficou mais escancarado, talvez, né? Sim. Até porque É, muitas escolas, né, muitas ficam postando isso, a gente falou disso, né, ficam uhum, divulgando esses modelos, né. é. Então ele percebeu que estava tendo ali vou chamar aqui uma alta, né, e esses modelos, às vezes, passavam ali com uma nota maior, né, uma nota até ok, boa. E na cartilha do participante, que traz ali como o Enem avalia as redações, sempre houve essa cobrança de que se o repertório ele não está, produtivo, ou seja, ele não está fazendo uma relação, que fecha completamente o raciocínio no parágrafo, esse repertório ele vai ser penalizado um pouco. Só que com os modelos prontos e repertórios que são muito genéricos, às vezes isso acabava passando um pouco batido. Então o INEP traz aí essa nova forma de olhar para o texto, que na verdade não é uma nova forma, mas Uhum, vamos arrochar um pouquinho mais o que a gente já faz, o que a gente uhum. já dá a entender que faz, porque senão alguns textos que vão para correção vão com repertórios muito genéricos e às vezes não está dizendo nada com nada, e é isso, né, os alunos que forem ver esse podcast sabem das minhas birras, assim, né, de Uhum. vai usar o fulano, pelo amor de Deus, tem tanta gente para usar a mesma frase, todo texto da mesma forma, Uhum. né. Se os temas não são os mesmos, por que os repertórios deveriam ser os mesmos? Então eu acho que é um Sim. ponto importante. E aí, trazendo isso à tona, eu acho que causa um alvoroço nos alunos, de tipo: "Ai meu Deus, e agora? Eu vou perder ponto?". Não, você não vai perder Uhum. ponto. Se você fez o feijão com arroz do jeito que tem que ser feito, de fazer um texto crítico, de ter ali um repertório que seja coerente, nada muda, né. Mesmo repertórios que são, assim, esses típicos usados nesses textos modelos, desde que você use com sabedoria, desde que você use ali de forma a fazer sentido, não ficar uma coisa muito genérica, tudo bem, você também não vai perder ponto. O problema é a forma muito igual que todo mundo está fazendo a redação, né? E se o candidato não é o mesmo, por que que o texto é o mesmo? Uhum. Então é o Uhum. mesmo raciocínio, né? Então, assim, considerando isso, por exemplo, para os nossos alunos, a gente pode considerar que é uma boa notícia, porque eles já estão fazendo corretamente, já Uhum. já tem esse olhar crítico, né, já estão usando o repertório de forma correta dentro da produção textual. Então a gente pode considerar, assim, tipo, é legal ter esse rigor maior da correção? Sim, desde o início do ano, uma coisa que eu tenho falado em sala de aula é que os vestibulares, eles têm a tendência de ano a ano sofisticarem a grade de correção. E pontualmente ao longo do ano eu fui falando isso, né, até mesmo quando eu vou apresentar o modelo Enem em sala de aula, eu sempre coloco isso, que eventualmente, de um ano para o outro, um exemplo, tá, não é isso que Uhum, acontece, mas só para quem está assistindo entender. Em um ano, às vezes colocar vírgulas de forma errada tem um peso, às vezes no outro ano vai ter outro peso, né. Não é o que aconteceu e não é o que vai acontecer, mas uhum, assim, só para a gente tentar ilustrar um pouquinho disso, né. Ou mesmo, alguma coisa na proposta de intervenção precisa ficar um pouco mais clara, vai ter um aperto ali. Porque a ideia do vestibular é justamente eliminar, não é uma ideia didática, eu preciso eliminar para poder uhum, colocar dentro de vagas universitárias aqueles que vão ter um desempenho maior. Diferente da escola em que a gente tem a proposta didática, eu preciso ensinar para o aluno como ele uhum, deve escrever, né, então, já que eu devo ensinar o aluno como ele deve escrever, eu arrocho um pouco mais a grade, e aí, assim, ele tem a gente vai ficar com uma expectativa, e o próprio aluno vai ficar com uma expectativa de que ele desempenhe esse texto muito bem, para que quando ele chegue no dia do vestibular seja tranquilo. Então eu ouvi de muitos alunos: "Nossa, na hora que eu abri a prova da redação do Enem, nossa, moleza, tá tranquilo", porque a gente trabalhou ao longo do ano também recortes mais difíceis, palavras mais difíceis.
E, eventualmente, o vestibular pode lançar a mão dessas coisas, né? Trazer um recorte que seja mais sofisticado. E se a gente trabalha com todas essas artimanhas ao longo do ano, a gente está preparado para tudo, né? Bacana. Tomara que vamos nessa, né? Que todos A gente volta para têm gravar um podcast sobre isso. para contar dos Para dos nossos fazer o meninos. quarto. Isso aí. E além do Enem, a gente, né, prepara os alunos e os nossos alunos também fazem FUVEST, Unicamp, UERJ, por exemplo. O que você tem para comentar sobre essas provas? Tanto a FUVEST quanto a UERJ são vestibulares que vão, isso em produção de texto, né, vão para uma perspectiva mais subjetiva. Então, se no Enem a gente tem sempre a certeza de ter um tema concreto da sociedade brasileira, um problema social que existe concretamente, eu preciso resolvê-lo, preciso trazer formas de amenizar esse problema na sociedade, eu vou ter na FUVEST, na UERJ, questões que vão mais para a subjetividade do ser humano. Não impede que FUVEST e UERJ, eventualmente, cobrem questões práticas, questões concretas. Mas os estilos de recortes, eles tendem a ser um pouco mais complexificados e a própria coletânea dos textos de apoio, ela também vai ser um pouco mais complexa no caso da FUVEST e no caso da UERJ é pedido um livro, né, de leitura obrigatória Uhum. para que você faça aquela prova, né? Então, existe ali um princípio dessas universidades e um princípio claro em ver qual é o tipo de aluno que elas querem selecionar, né? Então, essa complexidade, ela acirra mesmo a competição dentro dessa prova, né? Para o bem e para o mal, né? Uhum. A gente sabe disso, mas elas têm mecanismos ali de construção textual que vão para outros lugares, né? E aí, quando a gente está pensando, até mesmo aproveitar essa pergunta para comentar, quando a gente está pensando nessa estrutura de modelo de redação, aí na FUVEST e na UERJ eu já não consigo fazer um modelo, porque eu não estou falando de uma coisa concreta, né, Uhum. necessariamente. E aí, como que eu falo? É um exemplo que é clássico meu, Hum. que eu falo em sala de aula, é uma proposta da FUVEST, que é as diferentes faces do riso. Eu não tenho que solucionar as diferentes faces do riso na sociedade. Ou seja, como que o riso Uhum. está? Eu posso ter um riso irônico, eu posso ter um riso sarcástico, eu posso ter um riso de contemplação do cotidiano, de piada. Eu tenho vários tipos de riso na sociedade. Então, veja que é um assunto complexo. Como Uhum. que eu vou falar de ironia, de riso irônico no meu texto? Tem que lançar mão de questões mais profundas, mais Sim. subjetivas, né? E tentar trazer isso para o concreto, né? Então, talvez por isso essas provas tenham aí uma pecha de terem um pouco mais de dificuldade. Isa, e o que os candidatos podem esperar dessa segunda fase da FUVEST, que vai acontecer agora 15 e 16? Eles podem esperar também nessa mesma toada do que a gente já conversou, né, de um perfil semelhante ao que tem acontecido nos últimos anos. Na prova de língua portuguesa, questões que vão ter ali, eventualmente, gramática, mas gramática sempre voltada para a construção do sentido. Então, como que a gente consegue interpretar esse texto com base em tal questão gramatical, né? Ela dá duplo sentido? Quais são esses sentidos que estão ali, né? Então, ou mesmo outras questões que vão abordar mesmo gramática, né? Não é a tônica da prova não é a gramática conteudista em si, mas quando a gente sabe muito bem esses conteúdos, a gente consegue articular bem as respostas. Na parte de literatura, a cobrança dos livros literários, né? Eventualmente escolas literárias, mas com foco ali em pensar como que aqueles personagens ou situações dos livros podem ser articulados com a época histórica em que aqueles livros foram lançados, né? Então, saber as características das escolas literárias é muito importante. E movimentos também outros artísticos para poder compor ali aquele cenário, né? Da mesma forma, quando a gente vai para a redação, a gente tem ali um perfil de prova que vai ser talvez mais complexo, né, do que os alunos às vezes estão acostumados comparado com o Enem, porque podem aparecer textos filosóficos, poemas, letras de música, que aí tem uma carga de Uhum. subjetividade, né? E é trabalho do candidato, então, nessa leitura de coletânea,
tentar trazer essa subjetividade para o concreto, né? Então, de que forma aquilo que está no imaginário ou que é uma circunstância da sociedade pode ser trazido para o concreto. Um exemplo que eu gosto de falar muito em sala de aula, né, é um recorte passado da FUVEST, que é as diferentes faces do riso. Então, como que eu vou solucionar as diferentes faces do riso? Não tem como, não é nenhuma perspectiva que a gente tem, né? Então, eu preciso pensar que existem vários tipos de riso na sociedade. Existe o riso irônico, existe o riso sarcástico, existe o riso como uma forma de desanuviar um pouco, né? Ter um alívio ali da rotina, de piada. Tem o riso que é preconceituoso. Então, como que eu articulo isso dentro de uma argumentação? Né? Então, esse é o desafio dessa prova, né? Que vai exigir ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sem uma proposta de intervenção. Em relação à prova de língua portuguesa, uma coisa que é muito importante é que a FUVEST ela exige do candidato que a redação, a escrita das questões de língua portuguesa também sejam feitas de maneira adequada. Né? O corretor ele vai perceber se o aluno está querendo ali enrolar a resposta para ficar um textão, né? Um textão de Facebook, de repente convence, mas não vai convencer. O corretor sabe que você está enrolando. Então, é bom que você saiba, antes dessa prova, que escrever da maneira adequada, que envolve síntese das informações, mas também uma certa descrição, né? Um equilíbrio entre essas duas coisas, pode te ajudar e muito na pontuação da questão. Entendi. E assim, você consegue falar para a gente, explicar para a gente quais são as principais diferenças na hora da correção de Enem e dos outros vestibulares? O Enem ele tem uma grade que é muito mais fechada. Por fechada, eu estou querendo dizer que é uma grade mais rígida. Né? Então, se eu tenho tantos desvios em língua portuguesa, minha nota já não pode ser a máxima. Se eu erro um conectivo, minha nota já não pode ser a máxima na competência dos conectivos. Se eu esqueço um elemento da proposta de intervenção, eu já não tenho a nota máxima. Então, assim, existe a forma de olhar para o texto no Enem ela é muito mais quadrada, vamos falar assim, se a gente puder falar assim. Agora, em outros vestibulares que têm propostas diferentes, a preocupação vai ser um pouco mais em relação à fluidez do texto. Se aquele texto está fluindo, de fato, em termos de coerência, se as relações que estão postas ali, elas estão combinando de fato. Né? Não é que a FUVEST, ou a Unicamp, ou a UERJ não vão olhar a gramática e não vão olhar os desvios que, eventualmente, o candidato pode cometer. Elas vão olhar. Mas elas não vão olhar da mesma forma que o Enem. Né? De forma tão penalizadora. Vai depender muito mais se esse desvio compromete o sentido ou não. Um exemplo se eu tenho um desvio de grafia, sei lá, casa com Z. Casa com Z não prejudica a fluidez do texto. Eu continuo entendendo que está falando casa. Né? Mas se eu tenho, de repente, um período truncado, e período truncado é quando eu começo uma frase, mas ela não deveria ter tido um ponto antes dela, mas sim uma vírgula, e aí eu começo e aí fica aquela coisa estranha que eu preciso ler de novo, são coisas diferentes. Embora sejam questões ligadas à gramática, à língua portuguesa, né, à norma padrão, são coisas diferentes. Então, o peso disso vai variar para esses outros vestibulares. Até mesmo, assim, como que a prova mesmo é construída para olhar para o texto do aluno. Então, por exemplo, uma Unicamp da vida, né, vai ter ali textos de apoio, os quais os alunos obrigatoriamente têm que usar. Ele não pode sair daquilo, ele não tem que sair daquilo. Para o Enem, já é obrigatório sair da coletânea. Né? Então, a Unicamp vai olhar ali para o processo de leitura do aluno, como que ele consegue ler e pôr isso num texto. É a forma de medir, né? E a UERJ, como lança mão aí de um livro literário, né, de alguma realidade, ela também vai olhar outros aspectos mais subjetivos, vindos para o concreto, do que propriamente o Enem. Né? Então, até o peso das questões ali, né, do que olhar e como olhar, ele já é diferente. Isso explica um pouco por que o aluno ele tem mais dificuldade nessas provas desses vestibulares do que do Enem? Ou é porque o aluno ele está mais habituado, né? Ele está mais no dia a dia dele ao Enem? Que
Por que que é mais difícil para o aluno esses outros vestibulares? Acho que é um pouco das 2 coisas, Dani. Assim, existe um foco maior na prova do Enem, aqui no estado, né, a gente fala bastante do Enem, então a tendência é que os alunos foquem mesmo nisso, né, se preparem mais para esse exame. E existe também um outro lado, que a FUVEST, a Unicamp, né, esses outros vestibulares, eles têm um perfil também mais complexo, né, e às vezes se a gente não estuda isso desde o início do ano e deixa um pouquinho para depois, às vezes a gente não dá conta de, né, e pensar as coisas subjetivas que essas provas eventualmente vão pedir, né. E eu acho que também a gente está vivendo um momento, e todos nós, né, eu falo, não é que eu estou falando no podcast só o externo, né, eu não, eu acho que todos nós, enquanto sociedade, estamos vivendo um momento de mais superficialidade nas informações, a gente recebe muita informação o tempo todo, a gente é Sim. requisitado o tempo todo, em muitos canais de comunicação, né, a gente se coloca, é Uhum, claro, nesses canais de comunicação, uhum, e aí falta foco, falta, às vezes, até saber o que que é prioridade ou não para eu estudar, para eu focar, para eu desenvolver. E essas provas, diferentemente do Enem, elas querem esse candidato, que é o que vai parar para pensar o porquê das coisas. Por que que isso acontece? De que forma? Como que eu enxergo, essa dinâmica na sociedade? Então, assim, é é como se fossem provas que vão um pouco contra o que está acontecendo, né, para justamente selecionar, o perfil que elas querem, uhum. que é esse perfil investigador, são universidades muito voltadas para a pesquisa, né, então a gente quer esse perfil investigador. Então eu acho que essa dificuldade em focar, em se colocar ali como ativo no próprio conhecimento, né, que todos nós temos hoje essa dificuldade, ela acaba reverberando também, na aquisição da internalização de como essas provas funcionam, né. Mas nada que seja impossível ou extremamente difícil, é mais a gente levar um pouco de consciência para esse processo também, né. Sim. E praticar, né, tornar ele Claro. talvez, tão frequente quanto o Enem, né, Uhum. que vai desenvolvendo. E aí, sim, você tem mais alguma coisa para falar dos vestibulares? Porque eu quero perguntar umas coisas sobre o Madan também. Então Eu você acho que dos vestibulares a gente conversou, a gente falou bastante, né, os perfis de provas são esses, a expectativa geralmente é essa, e eu acho que se for para a gente comentar aí já, indo, né, na dire de ou em outras direções, a gente tem um bom apanhado geral do nosso ano no Madan, porque as questões tanto que saíram do INEP, tanto das demais provas, foram questões que a gente trabalhou, né, a gente falou em sala, discutimos com os alunos, orientamos aqui também em outros podcasts, né, então eu acho que a gente está uhum, bem servido aí uhum. dessas expectativas. Não sei se você lembra que eu te contei que depois daquele episódio da redação que eu sonhei, né. Você lembra que eu Aham, sonhei, e aí fui redação nota 1000, aham. e aí o pessoal: "Não, eu quero entrevistar a redação nota 1000", eu falei: "Não gente, eu nem fiz o Enem, eu nem estudei, eu só assisti, eu só assisti o podcast". E a gente internaliza mesmo, né. Uhum. Então falando do Madan agora, Isa, você está à frente, né, dos laboratórios de texto, né, que a gente, né, chamava de oficinas de redação. E você falou da expansão, você falou de aprimoramento, você está até selecionando, né, mais pessoas para o seu time. Uhum. Como é que estão esses planos? Como é que está evoluindo? Esse ano a gente teve uma adesão dos alunos e das famílias no projeto, né. Eh, Foi trabalhoso, porque ele não é um projeto, assim, como eu posso dizer, não é um projeto simples no sentido de manejar tudo que está por trás. Então para os alunos e para as pessoas que estão vendo de fora, talvez chegue, tipo: "Ah, não, tem um encontro semanal", né. Para quem está assistindo e não sabe, uma Uhum, dança explica como que toda a é. redação feita, e as redações são feitas semanalmente, elas passam por um processo de correção, e o corretor que corrigiu a sua redação, ele fica disponível para você na semana seguinte, 10 minutos para que ele dê o feedback da sua redação. E você Corre só
só recebe a sua redação se você for a esse encontro. Corretor humano. Um corretor humano, né? Não é a IA. Uhum. Né? Não chegaremos Sim. nesse ponto. E, assim, a gente, agora no final do ano, né, as redações foram diminuindo, as aulas foram acabando, né? Então, eu estou num processo de fazer um treinamento da equipe que já está conosco para o ano que vem. E a gente está lendo desde textos teóricos que embasam o nosso trabalho, né, até comparando os resultados que nós tivemos em termos de melhoras dos alunos. E o que nós temos de melhora e o que fez com que esses alunos melhorassem. Então, não foi na semana passada, foi na outra. A gente discutiu bastante, pegamos exemplos dos textos, das notas, e a gente fez um acompanhamento de alguns alunos que foram em todos os encontros. E a gente viu claramente que aqueles alunos que são receptivos a receberem o feedback, receptivos a tratarem ali das questões que precisam ser melhoradas e estão ali toda semana, esses são os que mais evoluíram. Porque a gente vê que é estar aberto para a mudança, né? Eu acho que a gente pode até falar de outras áreas da vida. Quando a gente está aberto para a mudança, claro. a gente vai, a gente deslancha. Sim. Então, um ponto que eu acho que é muito bacana nesse projeto é a possibilidade do aluno realmente vislumbrar que a dedicação e a persistência e a resiliência, sobretudo, ela é um fator-chave. Então, eu acho que esse é talvez o maior ganho do projeto para nós, né? Então, agora no final do ano, estamos fazendo aí o treinamento da equipe para ano que vem, alinhando algumas coisas, vendo o que não funcionou, o que funcionou, né? O que a gente poderia melhorar, o que a gente pode já manter. Tudo tem ponto de melhoria, né? Claro, Sempre pode melhorar. E a gente só melhora quando a gente sabe que precisa melhorar, né? Que a gente sabe que a gente não é imune a erros ou perfeito, né? Sim. E também estamos num processo de seleção de novos corretores para compor a nossa equipe. A gente tem, primeiro, toda uma formação em que as pessoas que participam desse processo ganham um certificado. Elas têm um treinamento também feito por mim, né, um acompanhamento né, durante essa formação. E depois a gente seleciona os candidatos por meio das correções que eles fazem. Né? Então, esse é o nosso critério. E é um processo, assim, bacana de acontecer. Está acontecendo agora, também vai acontecer na próxima semana com outros candidatos. Mas é um processo bacana porque muitas vezes as pessoas não estão esperando esse cuidado com o texto. O cuidado com o trabalho de leitura e escrita na escola. Porque geralmente leio a proposta, faço o texto. Leio a proposta, faço o texto. E a gente, dentro desse projeto de redação, que envolve muito mais do que os encontros, né? Envolve as aulas, envolve a equipe, como que todos nós pensamos leitura e texto, tudo isso é um diferencial mesmo. Né? Da gente ter clareza de onde partimos e de onde que a gente quer chegar. Então, tudo isso é muito bem pensado dentro desse projeto, né? Todos os alunos participam de todas as séries? Todos os alunos têm garantidos os 10 minutos do horário. Eventualmente, tem alguns que não participam e que não vão a esses encontros. Mas né? é aberto para todos os alunos da escola, todos os essa alunos. Oportunidade de participar do projeto. No ensino médio, esse comparecimento ele é obrigatório. Ele faz parte da composição ali da nota. Né? Então, o aluno ele vai receber o texto dele se ele tiver no encontro. Né? Para os alunos de pré-vestibular, se ele fez o texto, ele obrigatoriamente tem que ir. Mas, às vezes, os alunos não fazem texto toda semana, né? Porque eles não estão ali no esquema escolar, né? Escolar, que eu quero dizer, é fixo, né? Da escola. Mas os alunos de pré-vestibular, que pegam para fazer toda semana, se dedicam e ouvem os feedbacks, é nítido, assim. A nossa análise foi... A gente estabeleceu essa hipótese e a nossa análise foi certeira. É isso. Que bacana. Muito legal. Aí você fala de um jeito, assim, simples, né? Que aí você fala, acha que é complexo. Quem que acha que é simples? Porque você organizar... Eu não sei quem você acha que é simples. Porque vocês organizarem todos esses meninos, né? Para ter esse momento... semanalmente, e essa correção é bem complexo, né?
Mas é o que eu quero dizer assim, às vezes quando o aluno olha de fora, não, eu tenho o meu horário, o corretor tá lá e é isso, né? Hum, Mas tem todo um por trás, background por trás, né? É planilha, é claro. nota, é vendo se compareceu, se não compareceu, se entregou, se não entregou, é Sim, notificando se não entregou. é uma É assim, trabalheira. é tanta mini tarefa, é treinamento da equipe, é feedback para a equipe, é tudo, né? É Então, muito trabalho. Que bom que você está à frente dele, né? que bom, Que eu bom. tô muito feliz. E assim, é um projeto que você criou, né, junto com a sua equipe, né, Uhum, junto com a equipe do Madam, que você criou, né, esse atendimento individualizado. Você até usa a plataforma do Poliedro, né, que nós somos escola associada ao Poliedro, mas é um projeto desenvolvido, né, aqui, né, uhum. pela sua equipe. É, essa diferença, você acha que em relação às outras escolas, esse modelo realmente faz a diferença? Ele realmente contribui e coloca o aluno em outro patamar na produção textual? Ele contribui não só porque traz ali a dinâmica de o aluno tem mais clareza, porque tem alguém falando para ele, né, do que ele precisa melhorar, para além do texto escrito, Uhum, mas ele traz uma questão muito importante para o desenvolvimento do jovem, que é o comprometimento. Eh, e eu não sei como nomear muito bem isso, mas é assim, é você ter que ir lá, cara a cara, com alguém que corrigiu o seu texto e ouvir dessa pessoa. Então, assim, eu tive uma fala no início do ano de uma aluna, que ela falou assim: "Nossa, como eu sei que a corretora tá me esperando no horário tal, eu não tô fazendo meu texto de qualquer jeito não, porque eu quero que ela fale bem do meu texto. Eu quero que ela veja que eu melhorei. Eu sim. gosto dela, eu gosto dos apontamentos que ela faz, que eu quero que ela veja que eu melhorei. Eu não vou fa não agora eu não faço texto mais de qualquer jeito". Então essa interação, ela Uhum, traz outros benefícios para além mesmo do próprio texto escrito, né, porque tudo bem, ele vai melhorar o texto, porque se comprometeu uhum, ali, mas assim, é o saber que alguém está lendo, alguém está prestando atenção em mim, no que eu estou fazendo, então eu vou fazer bem feito, porque eu quero melhorar. Então é um comprometimento que acaba sendo uma bacana. consequência e reverbera em outras áreas da vida do aluno, né. O pensamento para esse projeto foi baseado em algumas iniciativas que já existiam de atendimento individualizado, mas o nosso diferencial é pensar esses 10 minutos garantidos toda semana para a redação da semana, né? Não é um plantão geral em que o aluno tira dúvida. Esse plantão Uhum, geral ele existe, ele é ministrado, esse ano foi ministrado por mim, mas não é assim, eu levo qualquer dúvida, não, é aquele texto em específico e o corretor vai te dar orientações para que no próximo você verifique as questões que foram trabalhadas nesse, uhum. né. Eh, mas é isso, é ter um 10 minutos ali reservados para você e como eu disse, até a gente tem essa base em outras escolas que têm, eventualmente, atendimento individualizado, mas a gente tem a plataforma do Poliedro junto, que é uma Uhum. plataforma que tem ali os textos organizados desde o início do ano, o aluno consegue ver as marcações em colorido, o corretor pode eventualmente gravar a devolutiva em áudio, né, então, para redações extras que não tem, encontro obrigatório, é uma mão na roda o corretor poder gravar um áudio, porque ele se aproxima também do aluno, Uhum. né. Então, foi um combo interessante, porque o Poliedro não pensou essa plataforma para atendimento individualizado. Ele pensou a plataforma para correção de redações e devolução para o aluno. E eventualmente levar no plantão e o corretor que está no plantão vê. Mas esse atendimento individualizado em que a correção já está lá toda coloridinha, toda formatada com as cores de cada competência, por exemplo, e o corretor junto te mostrando, Sim, aí é um outro passo, né. é um projeto muito, muito legal. Agora os alunos estão de férias, né? As aulas Uhum. acabaram. E você fez alguma recomendação para esses meninos nas férias? Pelo amor de Deus, descansem. Descansar, Excelente. descansar, letras garrafais, pelo amor de Deus. Porque senão sabe o que acontece? O que que acontece no início do ano? Lá terceirão, às vezes fala pra mim assim, a primeira semana, fevereiro: quando que você vai começar a postar as propostas extras da FUVEST e da Unicamp? Porque eu já quero começar a fazer. E ele tem a proposta do Enem, ele tem os outros conteúdos para estudar. Eu falo: "Calma, a proposta extra a gente sempre
coloca a partir de março, que é o tempo do aluno se adaptar, ver, Uhum. se achar, né? Uhum. E quando chega março e eu posto, ai, não tô aguentando mais, ai, eu tô cansada. Porque é lógico, se você começa no 200 por hora, uma hora a gasolina acaba. Então, assim, não tem como, né? Então, a ideia é que você descanse, descanse e descanse. E descanse mais um pouco. Se você eventualmente quiser fazer alguma coisa, né? Vá, de repente, dar uma olhadinha em algum conteúdo, você pode dar uma olhada nos livros do vestibular que você quer prestar. Se você for prestar aí, por exemplo, FUVEST Unicamp, você pode dar uma olhada geral nesses livros. Será que eles têm temáticas semelhantes? Será que não tem? Como será que eles se relacionam? Será que se relacionam ou não? Uhum. E, de repente, organizar a sua leitura para o ano. Começar um ou outro, né? Mas sem aquela pressão de, nossa, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, porque a gente já vivencia esse modus operandi ao longo do ano, de tenho que Uhum. fazer e tenho um prazo para fazer. Então, eu acho que é o momento, assim, de se acostumar ali com esses materiais que você vai lidar ao longo do ano, né? Mas nada impede que você leia. Eu não estou dizendo para não ler. Se quiser ler, leia Sim. sim. Mas não exija tanto de você, não se cobre tanto nesse momento. Existirão outros momentos ao longo do ano em que a cobrança vai vir mais pesada, né? Uhum. Então, deixa para descansar, recarrega mesmo as baterias, porque só assim a gente consegue ter resiliência maior ao longo do ano para enfrentar os desafios que virão. As alegrias também, porque tem a parte da escola de convivência, tem as Uhum. festinhas que a gente faz ao longo do ano, mas a gente precisa, na maior parte do tempo, da constância, né? E eu só consigo constância se eu tenho um equilíbrio entre as coisas que eu faço, Sim, né? tem que equilibrar, tem que aproveitar as férias, né? E aí Uhum. o que você falou, os mais ansiosos talvez dê uma leitura nos livros obrigatórios, né? Mas tenta ler isso de maneira. Tem como ler isso de maneira mais relaxada? Eu acho que até É, nas férias sim, depois você pode retomar essa leitura de uma maneira já focada na prova, né, uhum, mas aí como você já vai ter conhecimento dessa leitura, pode ser uma técnica interessante, sim. né. E quais materiais você recomenda para os meninos que vão prestar, né, os vestibulares, para eles aumentarem o repertório? Assim, não é para estudar, mas para aumentar o repertório, né, e depois conseguir, né, produções textuais melhores. Olha, eu vou recomendar a primeira coisa que eu gostaria de recomendar, que eu tô achando muito Hum, legal, eu já até falei para alguns alunos, é um livro chamado Aprendendo a Aprender. Eu comprei a versão para crianças e adolescentes, porque eu sou professora, né, mas tem a versão comum. Elas não são muito diferentes, é mais a linguagem, assim. Mas eu acho super, super bacana, super interessante. O livro, tem uma linguagem muito massa, tem ali exercícios para fazer, e não é nada maçante, assim, nada que você vai pirar o cabeção demais fazendo o que você precisa fazer ali no livro, né. E eu tô lendo para justamente me aprimorar um pouco nessa questão do uhum, aprendendo a aprender, e eu acho que os alunos tirariam muito proveito disso. É uma bacana. leitura leve e que vai te dar muitos aprendizados aí, já que tem um pessoal que gosta de antecipar as coisas, Hum, né. Para adquirir repertório, aprendendo a aprender, aprende primeiro como fazer esse aprendizado, e depois eu acho que podcasts que podem ser interessantes, um que eu recomendei já em sala é o Projeto Querino, que fala um pouco da história do Brasil, mas história do Brasil contada pelas pessoas pretas. É um outro olhar, né? Porque a gente está acostumado muito com uma determinada visão, né? A visão de uhum, quem explorou e quem foi explorado. sim. E eles lançaram recentemente um livro sobre esse podcast, que também está um livro maravilhoso, muito bonito. Eu acho que é um recurso muito importante para o repertório da redação, mas para conhecer a história do Brasil e se colocar mesmo nesse lugar de uma postura que vai não só olhar para o racismo de uma forma, ah, ok, existe racismo. Não, todos nós estamos inclusos nesse sistema, né? E verificar Uhum. como que as coisas se deram também, né? Um outro podcast muito interessante é O Assunto, da Natuza Neri, do G1, que fala bastante ali das atualidades, traz especialistas para comentarem o que está acontecendo naquela semana, tem um bate-bola legal ali de assuntos, então eu acho que é muito, muito proveitoso para os alunos terem acesso a essas discussões, né? E no mais, para não ficar assim também uma lista de tem que fazer um monte de coisa, acho que são boas indicações iniciais, mas eu acho que principalmente para adquirir repertório,
pode ser mais uma questão de postura, né? É eu me colocar como sujeito crítico diante do mundo, é eu pensar, né, quem eu sou, então, nessa sociedade? Eu tô na parte privilegiada, não tô? Como que Uhum. as coisas estão funcionando, né? E a partir daí eu começo, então, a pensar mais no que está acontecendo, a me questionar mais o porquê que está acontecendo isso e não aquilo, né? E isso faz com que eu desenvolva uma habilidade muito importante, que é a de relacionar informações. Se eu relaciono informações, eu facilmente, quando vejo um filme, quando tenho uma conversa com alguém, quando vejo uma série, quando, enfim, ouço uma música, eu consigo mais facilmente relacionar com o meu cotidiano. Então, se fosse para dizer assim, uma síntese de tudo que eu falei, construir repertório é um processo, mas é um processo em que você tem que ser um sujeito que está ali presente. Não é só eu leio a frase do Sócrates e coloco lá na redação, Crítico, né? né? Tem que ter É, olhar crítico, né? exato. E para ter um olhar crítico, a gente precisa viver, vivenciar. Para isso também é importante descanso. Então, Uhum. lembrando, né? Lembrando, descansa. E a senhora, o que vai fazer nas férias? Que vou fazer nas férias. Eu vou ler os livros que eu não consegui ler esse ano, né? Então, teve muito trabalho. Li uma coisinha, eu li outra, mas eu quero dar um andamento Uhum. nisso. E quero tentar ver mais filmes. Porque eu não sou, eu falo sempre para os alunos, né? Eu não sou tão cinéfila, mas eu tô querendo essa proposta aí para 2025, sabe? Me Hum. inteirar um pouco mais nos filmes. Eu fico muito no livro, né? Aham. Na música, eu amo música, amo conhecer álbuns de música brasileira e tudo mais. Gosto de ficar ouvindo e pensando sobre os instrumentos que está acontecendo ali. Mas eu não vou tanto para cinema. Então, eu vou fazer isso e vou viajar, né? Ai, Ver delícia. família, enfim. Muito bom. Aproveite. Vou descansar. Aí, ó, tá Descansa, vendo? ó, Vou descansar. descanse. Planejamento eu vou fazer antes das férias. Depois, ó, um abraço. Isso aí. Aproveite as férias. Obrigada. E eu acho que era isso, assim. A gente tá no tempo. Uhum. Queria te agradecer Eu que agradeço, foi de muito novo legal. pela presença. Se você tiver mais alguma coisa, Eu acho que é isso. Se fosse para dizer, então, ao final, descansem, tá, gente? Quem tá vendo, quem é aluno, descansa. Essa é a nossa recomendação. E tenha aí né, um olhar também carinhoso para o ano que passou. A gente costuma, em ano de vestibular, só olhar para aquilo que não deu, para aquilo que não conseguiu, mas eu acho que a gente tem que perceber que a gente faz muita coisa. Indo um pouco no que eu comentei, né, dos nossos tempos, a gente também se critica muito, a gente também se coloca muito no lugar de eu deveria ter feito X, mas e o que você fez? Né? Então, uhum, a gente fez, a gente viveu muita coisa, então acho que é ter um olhar carinhoso para o que passou, sim, resiliência para o que vai vir aí, seja o que for, né? Eu acho que são passos, são olhares importantes. sim. E eu agradecer a jornada, né? Aconteceu, Sim, agradecer. E aí, bola pra frente pro próximo aí com os aprendizados, né? aham, Sempre melhorando, né? com certeza. Queria agradecer de novo pela presença. Espero que vocês gostem. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, elas vão aparecer aí no vídeo. E até o próximo episódio.